Olá, meninos e meninas dos 8º anos. Eu sou a professora Luciana e essa é a nossa 7ª aula de História do 3º bimestre. Hoje nós vamos estudar como foi o primeiro reinado, ou seja, como foi o governo de Dom Pedro II após ele ter proclamado a independência. Para tanto, nós vamos utilizar como base essa videoaula e o livro didático da página 136 a 141. Após ver a videoaula e ler o livro, vocês vão fazer um resuminho do texto, cerca de 40 linhas, tá bom? Nada muito grande não. Copiar e responder as questões 1 e 2 do Explore da página 136, 1 ao 6 da página 139 e a 1 ao 3, as questões 1 a 3 da página 141. Qualquer dúvida, o professor José Aparecido vai estar à disposição lá nos grupos de WhatsApp na quinta-feira, dia 1 de outubro, das 7 às 19. Não esqueçam também de enviar a foto para o WhatsApp do José da tarefa pronta até o dia 7 de outubro. Vamos lá? Então, olha só. Após o Brasil se tornar, um estado independente, lá em 1822, a primeira medida do Dom Pedro I foi reunir o colégio eleitoral, ou seja, os homens que tinham renda naquela época, porque o voto era censitário e indireto. Reuniu o colégio eleitoral naquela época, para fazer eleições para eleger a Assembleia Constituinte. O que essa Assembleia Constituinte deveria fazer? Apresentar o projeto da Constituição brasileira, para o imperador. Foram eleitos 88 constituintes, ou seja, 88 pessoas que iriam participar da elaboração deste que seria o maior documento, a maior lei do Brasil da época, a Constituição Federal. Entre esses constituintes estavam padres, advogados, militares, comerciantes e principalmente proprietários de terra. Hoje, a nossa Constituição atual, ela foi promulgada, como eu já disse na aula passada para vocês, no dia 5 de outubro de 1988, Ela dividiu o Estado brasileiro em 3 poderes. O Executivo, que executa as leis, e tem a sua figura máxima, o Presidente da República. O Legislativo, ou seja, que elabora as leis. E o Judiciário, que é exercido pelos tribunais e por outros órgãos de justiça, como o Supremo Tribunal Federal, Num primeiro momento, pessoal, como eu já disse para vocês na aula passada, Portugal não reconheceu o Brasil como sendo um estado independente e esse reconhecimento só foi se dar lá em 1825, após o pagamento, de uma multa, de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil pagou para Portugal. Pois bem, havia muitos interesses políticos em jogo na elaboração dessa Constituição e, basicamente, assim, os interesses estavam entre os partidários, que estavam do lado do imperador, e os adversários, que eram contra o imperador. Esse projeto, da Constituição de 1823, ele ficou pronto, no mês de setembro, e tinha um conteúdo liberal, ou seja, de liberdade, fraternidade e igualdade. Dividia, o poder no Brasil em executivo, legislativo e judiciário e reduzia os poderes do imperador. Então, o que ele fez? Ele dissolve a Assembleia Constituinte de 1823, não aceita o projeto apresentado, reúne um conselho de Estado de partidários dele, e esse conselho de Estado faz o projeto, do que veio a ser a primeira Constituição brasileira, a primeira Carta Magna, que foi outorgada em março de 1824. O que isso quer dizer? Que Dom Pedro ordenou que os brasileiros aceitassem essa Constituição. Quando uma Constituição é feita para o povo, de acordo com os interesses do povo, ela é promulgada. No caso da primeira Constituição brasileira, ela foi outorgada porque Dom Pedro I obrigou, a galera a aceitar essa Constituição. O que aconteceu com essa Constituição, pessoal? Além do Executivo, do Legislativo e do Poder Judiciário,
foi instaurado também o poder moderador, que na prática acabou dando plenos poderes, né, para o imperador, ou seja, ele acabou sendo um governante absolutista, tá? Determinou as eleições de deputados e senadores pelo voto indireto e censitário, ou seja, apenas homens maiores de 25 anos e com uma certa renda anual, que na época gerava em torno de 400 mil réis, podiam votar, tá? Além disso, essa Constituição estabeleceu o ensino gratuito a todos os cidadãos, ou seja, somente aos meninos, né, brancos, os outros não eram cidadãos, e estabeleceu direitos e garantias individuais na teoria, porque na prática nós vamos ver que quem tinha direito eram somente os homens brancos e que tinham renda alta anual, tá? Aqui tem uma figurinha da novela Novo Mundo, né, que foi exibida pela Globo em 2017. O ator Caio Castro, não sei se vocês conhecem, ele interpretou Dom Pedro I e a Letícia Colin, né, interpretou a Imperatriz Leopoldina, a Dona Leopoldina, que acabou se casando com Dom Pedro I. Essa novela, ela retrata todo esse processo aí, né, de independência e do primeiro reinado no Brasil, certo? Na Constituição de 1824, negros e mulheres, ou seja, tanto aqueles que já eram escravos como ex-escravos, né, os negros libertos, as mulheres foram excluídos de ter participação política, ou seja, não foram considerados cidadãos. Já os indígenas, tá? Ele nem era considerado gente, não era considerado brasileiro por essa Constituição. Então, uma pequena minoria se tornou cidadã, né, de acordo com o documento de 1824, porque negros, mulheres e indígenas, né, ou seja, a grande maioria da população, ficou excluída aí de ser cidadão dessa Constituição. Só para vocês terem uma ideia, a população brasileira na época era de 3.960.000 pessoas. Destes, mais de 1 milhão, ou seja, 1.148.000 pessoas eram escravos. Se somar isso, né, com os negros libertos, com as mulheres e com os indígenas, certo? Daí quase 3 milhões de pessoas, muito mais de 3 milhões de pessoas. Então a maioria da população ficou excluída aí dos direitos, né? Os indígenas, eles eram vistos, né, pela população brasileira, pela Constituição e pela maioria dos governantes como sendo selvagens, né? Em estado selvático, perdão, e que o homem branco, né, tinha obrigação aí de fazê-los parte da sociedade, de catequizá-los, enfim, mas também não eram vistos como cidadãos aí no primeiro reinado, os indígenas. Lá em Pernambuco, né, nós tivemos um movimento, uma revolta contra o governo de Dom Pedro I, que ficou conhecida como a Confederação do Equador, né? Pernambuco queria se separar do Brasil e formar um país independente. O movimento não deu certo, né? Ele foi liderado pelo padre Frei Caneca e o Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Esse movimento foi sucumbido, né? Porque o governo imperial teve uma reação rápida e violenta e reprimiram, né, os rebeldes, condenando 9 deles à morte, inclusive aí o Frei Caneca, que foi executado à forca, tá bom? Então a Confederação do Equador foi um movimento separatista liderado por Pernambuco, tá? Em que esse estado queria se separar do Brasil, porque basicamente o governante, o Dom Pedro I, ele estava se lixando para Pernambuco, ele não dava bola para Pernambuco. Outro movimento separatista que teve aí durante o reinado de Dom Pedro I foi a questão platina, né? Em que a província da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, né, declara a independência dessa província e guerra ao Brasil, tá? O Brasil perdeu, né, e a Guerra da Cisplatina termina em 1828 com o reconhecimento da independência dessa província e essa província adotou o nome de República Oriental do Uruguai. Então, o Uruguai, ele fazia parte do Brasil, né? Ele foi anexado ao Brasil em 1821 e depois, né, na Guerra da Cisplatina, em 1825,
que termina em 1828, o Uruguai ganha sua independência. Tá bom? Olha só. Devido ao fato, né, do imperador Dom Pedro I ser autoritário, devido ao fato dele ter o poder moderador, ele começa a ganhar muitos inimigos políticos e ele fica isolado politicamente, fica sozinho. Soma-se a isso, né, que o Brasil entra numa grave crise econômica, tá? Porque o açúcar, entre outros produtos como o algodão, o tabaco e o cacau que o Brasil produzia aqui no Brasil, estes produtos perdem mercado internacional. Então, Dom Pedro, fica sozinho, isolado politicamente. O Brasil entra em crise econômica e o pai dele, o Dom João VI, falece lá em 1826, né? E o irmão dele, o Dom Miguel, roubou o trono da filha mais velha do Dom Pedro, a Maria da Glória, e ele começa a gastar dinheiro com uma guerra civil lá em Portugal. Todos esses fatores, né, fazem com que, na noite de 7 de abril de 1831, sem apoio popular, abandonado pelo próprio exército, o Dom Pedro abdica do trono, ou seja, ele renuncia, né, o trono brasileiro a favor de seu filho, o Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade, e volta para Portugal, né? Então, a partir das próximas aulas, nós vamos ver como que foi esse governo aí deste menino de apenas 5 anos de idade. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.